paz. Obrigado pela oportunidade que você tem nos dado, né, da gente fazer esse trabalho, que é um trabalho que eu tenho o desejo de que ele continue. Para que esse trabalho continue, você dê o seu like, inscreva no canal, dê o seu joinha e recomenda mesmo para que o YouTube tenha o entendimento que esse trabalho tem uma relevância, né, perante vocês, o público. E eu quero trazer a mensagem hoje. A mensagem é: não desista de orar, persevere. A palavra do Senhor, ela fala assim em um livro de Lucas, né? Capítulo 18, versículo 1 a seguir, Jesus diz assim: o dever de orar sempre, 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 sem nunca esmorecer. E nesse texto, Jesus dá uma dica. Ele põe alguns personagens para você começar a entender o texto. Ele diz assim que havia numa cidade uma viúva que todo dia clamava e dizia assim: Senhor, julga a minha causa contra o meu adversário. Talvez você tenha uma causa aí. Talvez tenha área na sua vida que está em demandas espirituais, tem uma batalha espiritual contra você. Mas sabe o que eu aprendi nisso? Que essa mulher, ela perseverava: Senhor, julga a minha causa. Eu vou enfatizar o texto só para que você entenda. O juiz estava lá no mercado e a viúva: ô juiz, o juiz estava pescando e a viúva no barranco do rio: ô juiz, julga a minha causa, lembra de mim, sou aquela viúva. E onde o juiz estava, ela estava ali insistindo. O que quer dizer? Perseverança. Não desista, aconteça o que acontecer. Vem o sentimento que vier, vem a dor que vier, vem o aplauso, vem a crítica. Ore. Ore, sabe por quê? Porque pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Amém? E um dia o juiz cansou, chegou à medida, eu sempre falo, quando você ora, amada irmã, você enche uma taça. Como está a sua taça? Ela vai enchendo. Vai chegar um dia que ela vai transbordar. E quando transbordar, tudo vai acontecer. Tem um testemunho que eu sempre falo, que havia um homem que orou 20 anos pela sua amada. No término dos 20 anos, ele falou: desisto, eu não quero mais. Sabe por que eu não quero mais? Porque essa mulher não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. E naquela noite ele dormiu e teve um sonho. E naquele sonho, ele teve uma visão naquele sonho e viu um labirinto de taças e anjos andando com ele sobre aquelas taças. E de repente ele viu taças meias cheias, quase transbordando, e outra começando. E tinha uma quase transbordando, o anjo chegou e chutou aquela taça. E aquela taça caiu. E ele ficou estarrecido, assombrado: o que está acontecendo? Essa taça caiu. E por que você fez isso? E o anjo falou assim: você sabe de quem é essa taça? É tua. Porque hoje mesmo, agora mesmo o Senhor agir na sua vida, mas agora tem que começar tudo de novo. Acontece com muitas pessoas, eles começam empolgados, e vê a situação que não funciona, vê a visão torpe, errada, ele desiste. Não desista, amém? Então talvez sua taça está quase enchendo. Então Jesus também fala: você observou o que o juiz falou? O que o juiz falou? Eu não temo homem algum, eu não temo ninguém, mas eu vou julgar a causa dessa mulher. Encheu a taça. A perseverança vale a pena. E aí Jesus fala assim: você observou o que falou o juiz iníquo? Agora entre você em cena e eu em cena. Ele diz assim: será que eu, Jesus, o Todo-Poderoso, não faço justiça aos meus escolhidos, que a mim clamam de dia e de noite, de dia e de noite, embora pareça demorar? A nossa visão humana parece que demora, mas tem um tempo perfeito para tudo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Respeite esse tempo em oração. Ora sem você querer. Ora sem você ter motivação. Começa pela carne. Ore de alguma forma, mas ore. Porque oração não pede sinal, é por fé. Amém? E outra palavra. Livro de Hebreus 10:35 diz assim: não abandona a tua confiança. Quero falar uma coisa para você. Quando você abandona a tua confiança, você abandona Deus. Sabe por que você não deve abandonar a sua confiança? Sabe por que Jesus falou em Lucas que são os olhos a lâmpada do corpo? Se seus olhos é bom, tudo é iluminado, mas se os seus olhos for trevas, com grandes trevas serão. Sabe por que ele está falando isso? Quando você ora e lê Bíblia, seus olhos são mudados.
Quando você ora e lê Bíblia, Deus te consola, traz revelação, Ele te segura a sua emoção, Ele segura o seu sentimento e você continua perseverando porque você é totalmente envolvido pelo poder do Espírito Santo para você perseverar. Porque se seus olhos forem bons, tudo é iluminado. Mas se seus olhos forem trevas, se você ficar atentando para as coisas que você vê, tudo é trevas. Você fala, não tem jeito mesmo não. Quando eu mais oro, mais assombração me aparece. Parece que quando eu oro, vem a retaliação. Sim, essa é a lúdica do capeta para você parar. Mas quando tudo começa a ferver, porque o leite está chegando ao ponto da purificação. Então, quando nós oramos, vem luta, nós não pode parar. Persevera. Não abandona sua confiança, como diz Hebreus 10:35, porque ela tem recompensa diante de Deus. E ele diz assim, dentro de pouco tempo, meu irmão, minha irmã, aquele que dizia que virás e não tardará. Todavia, meu amado, o meu justo viverá da fé. Você deve viver da fé, não aquilo que você vê, não aquilo que você sente, não aquilo que você diz. Mas se você retroceder, se você desistir, se você murmurar, os olhos do Senhor não tem nele prazer. Não é que Deus não te ama, mas existem duas coisas. Tem aquele filho que Deus ama e tem um filho que Deus tem prazer. Deus não para de amar ninguém, mas os prazeres é quando você honra, quando você persevera, quando com choro, com riso, com escassez, com prosperidade, você está ali, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu não sei porque está acontecendo isso, mas eu vou te honrar nisso, eu vou te glorificar nisso, eu vou lançar tudo isso nas tuas mãos e ficarei aqui com as minhas mãos erguidas, te glorificando, te louvando, te bendizendo. Outro dia, a palavra diz assim, que Moisés fez brotar água da rocha. Estava tudo bem, tudo funcionando maravilhosamente, mas depois veio um povo chamado Amaleque. Veio um povo chamado Amaleque. Amaleque significa inimigo, diabo, que vai te combater. E levantou contra Israel, e Moisés falou, Josué, fique em prontidão, eu vou para o monte orar, vai eu e Ur, vai eu e Arão. E quando você começar a guerrear, eu vou erguer minhas mãos. E a Bíblia diz assim, que quando Moisés orava, erguia as mãos, erguer mãos significa se render, dizer, Deus, meus olhos estão postos em ti. A Bíblia diz que Amaleque dava um passo para trás. Mas a Bíblia também fala que quando Moisés baixava as mãos, você desistiu, parou de olhar, olhou para o problema, olhou a circunstância, olhou as ondas, olhou os abismos. E perguntou como vou fazer isso? Amaleque dava um passo para frente. Mas a Bíblia diz assim que Moisés era velho com as mãos cansadas, e Arão colocou uma pedra debaixo das mãos de Moisés, e a mão de Moisés não baixou mais, ou seja, você não vai desistir mais, você vai perseverar sempre. E a Bíblia diz assim que Josué destroçou Amaleque, destruiu Amaleque. Amaleque é seu inimigo, Amaleque vem em circunstância. E ele não desiste, tem uma guerra sempre tem uma guerra espiritual. A tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A tua luta é contra os principados e potestades que atuam nas regiões tenebrosas. Mas a Bíblia diz assim, resistir firme na fé, louvando, bendizendo, cantando, bendizendo, falando bem, não murmurando. Amém? E a Bíblia fala assim, que sempre haverá guerra entre Israel, que é você, e Amaleque, que é o demônio. Mas quando terminou a guerra, Moisés levantou uma bandeira e diz assim, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente na angústia, porque eu vou levar meus olhos para os montes, sim, de onde virá o socorro? Você vai dizer assim, o seu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra, que fez céus e terra. Amém? Não desista. Continua orando. Bendiga o Senhor. Louve Ele. E eu agradeço tudo isso que vocês acabaram de participar desse canal. Em nome de Jesus.